E eu quero mostrar aqui um pouquinho do Glauber, para a gente ver juntos aqui o que ele falou lá no Diário do Centro do Mundo, nessa entrevista que eu tive o privilégio de fazer. E é isso aí. Creuza, queridíssima, o que você falou aqui no chat? Esse cara é um maníaco, exatamente. Vamos ouvir aqui o Glauber Braga e os ataques covardes do Arthur Lira. Vamos vir juntos. E as mobilizações, as manifestações de solidariedade que estão ocorrendo estão sendo muito importantes. Por quê? Porque eles tentavam tocar essa história nas sombras, né? Ou seja, por debaixo dos tapetes. A partir do momento em que você explicita, joga a luz, mostra o que está acontecendo, você dificulta o movimento deles também. Glauber, o Carlito mostrou aqui que ele chegou a debater com o MBL e que eles têm uma tática de colocar os apoiadores para ameaçar de morte no privado, através de mensagens privadas, aqueles enxames de mensagem. Além do que você ouviu no plenário, do Lira afrontando, inclusive a sua esposa, Sâmia Bonfim, na internet, você ou a Sâmia sofreram ameaças de morte? O que você pode relatar para a gente? Olha, tudo aquilo que isso não é uma novidade para a gente, ou seja, isso já acontece em momentos que são agudos de enfrentamento político, você recebe todo tipo de mensagem, né? E eu te confesso que não fico parando para caracterizar cada uma delas, a gente junta e faz o encaminhamento dessas mensagens. Uma vez eu fui ao Ministério da Justiça, há alguns anos, com dezenas de mensagens desse tipo, solicitando investigação, ainda no período de Dilma. Gente, vamos mandando pix aqui, contribuições em nome dessa campanha contra a cassação do mandato do Glauber Braga. Vamos embora. Na presidência da República. Então, isso vem de bastante tempo. A gente sabe que é uma tática deles, né? Agora, mensagens que eu posso dizer o seguinte, não, tem uma mensagem recente que eu possa cravar que é essa turma que está fazendo, eu não posso cravar essa informação. Mas tiveram mensagens gravíssimas que foram dirigidas à Sâmia e voltadas também a mim e que a gente entregou às autoridades. Mas eu não posso cravar que tem uma relação direta com esse grupo em específico. Mas elas foram encaminhadas às autoridades para que as providências fossem tomadas. Deputado, voltando a falar no contexto do todo, eu sempre, e tenho falado quando abordo a sua situação, que nós temos que entender situações prévias que dão a sinalização do agravamento de até onde o senhor está sendo levado. Uma delas e está no discurso da deputada e sua esposa Sâmia Bonfim, né, a fala pública e notória, para quem quiser ouvir, do Arthur Lira, que não gostaria de contar com o senhor, que não queria que o senhor estivesse no Congresso a partir do ano que vem. Eu vejo que a partir de uma fala de um presidente de Câmara que quebra a sua necessidade de impessoalidade, que a gente falava aqui antes, ali ele pessoaliza, personaliza e bota para fora um desejo, né? Só que o que me agravou muito foi quando ela, durante o seu discurso, e isso me deixou estarrecido, fala que o presidente da Câmara retirou o direito de escolta dela. Como é que fica essa situação depois do assassinato do irmão dela? Acho que é importante a gente frisar isso, porque não é que retirou num período X, no período que ela estava mais fragilizada. Eu queria reforçar isso só, Suma. Desculpa te interromper. Não, mas por favor, porque tem o contexto da vulnerabilidade. Ela cita que é depois de um embate do Arthur Lira com o senhor, ou seja, mais pessoal impossível, né? Como é que fica depois dessa fala dela? Houve algum tipo de, até agora, explicação? Esse tipo de situação, ela pode servir como a sustentação do argumento de perseguição para derrubar essa espúria tentativa de golpe na sua cassação? Tem diversos elementos que compõem um histórico de perseguição por parte do Lira. Isso começa de maneira mais aguda quando ele tenta colocar em votação um projeto de entrega do controle acionário da Petrobras. Na prática, a privatização da Petrobras. Ele anuncia isso numa reunião do Colégio de Líderes. Ou seja, você ia entregar a maior empresa da América Latina numa votação onde o povo só ia saber depois que aquilo tinha acontecido. Então, eu pergunto se ele não tinha vergonha de fazer isso. E é quando, então, ele diz que gostaria de não me ver naquele plenário, né? Que esperava não me ver no próximo ano naquele plenário. Depois disso, isso continua essa história, né? Continua quando eu faço um questionamento ao Lira de por que fechar as galerias.
para que as pessoas pudessem acompanhar a sessão para um projeto específico. Foi uma cobrança firme, mas foi uma cobrança cotidiana do conjunto das arbitrariedades cometidas na Câmara. E a Sâmia, no dia anterior, tinha conversado com ele, porque ela foi orientada pela Polícia Legislativa a conversar com ele para renovar a escolta, e a resposta dele foi: não, está liberado, está liberado. Ele diz isso. E no dia seguinte, quando eu faço essa cobrança a ele, ele corta a escolta. Então... A discussão foi em torno da escolta, então? Desculpa te interromper. Não, a discussão foi em torno dele ter não liberado o acesso às galerias da Câmara para que pessoas pudessem acompanhar. Aí eu fiz uma cobrança sobre isso no plenário, não tinha nada a ver com a escolta. No dia anterior, ele tinha liberado a escolta para a Sâmia. Aí, porque eu faço uma cobrança a ele relacionada a um outro tema, ele vai e corta a escolta depois de ter dito que estava liberada. Então, ele diz, o argumento que ele utiliza, não, mas a escolta ela é provisória. É mentira isso. Ou seja, ele tinha liberado a escolta e ele corta a escolta sem ninguém compreender o que estava acontecendo, exatamente por uma cobrança que eu fiz a ele relacionada a um outro tema. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave. E por que isso está sendo colocado publicamente agora? Porque isso envolvia elementos diretos da nossa segurança. Ou seja, a gente publicizar isso naquele momento também tinha uma relação direta com uma vulnerabilidade de segurança. A gente tinha que ter todos os elementos que garantissem a nossa segurança para poder fazer isso hoje, né? E mostrar o que ele tinha feito. Então, é isso. Aí, depois disso, ele tenta aprovar ele conseguiu aprovar uma proposta de afastamento cautelar de parlamentares. Só que a proposta era ainda pior, porque ele podia afastar cautelarmente pela mesa diretora sem passar pelo Conselho de Ética e pelo plenário. E eu faço, então, um questionamento a ele no plenário. Eu falei, olha, isso é um absurdo. Eu vou, então, ser perseguido pelo senhor a partir do que está acontecendo? Aí ele responde, não tem nada de perseguição. Tanto é que o seu processo está no Conselho de Ética há tantos dias, aí ele cita o tempo que ele está, e eu não fiz nada. Pô, um homem tão ocupado, ele sabia exatamente o tempo que o meu processo estava no Conselho de Ética. Então, aquilo ou é um ato falho ou era uma ameaça, né? Que ele estava fazendo ali também no microfone. Não fosse suficiente, ele vai para uma entrevista no Bial, e o Bial cobra dele posições políticas relacionadas ao enquadramento à violência praticada pela extrema-direita. E aí ele diz, não é só a extrema-direita, não. É a esquerda também. Você não viu o que aconteceu essa semana? Aí eles botam imagens desse enfrentamento, dessa reação sujeito do MBL. Não fosse o suficiente. O relator da matéria, o deputado Paulo Magalhães, ele, antes de ser relator, me encontra nos corredores da Câmara e diz, ouvi a sua defesa, fiquei sensibilizado, conte comigo, não podemos deixar isso acontecer. Depois de uma ação direta do Lira, ele muda o seu parecer pela admissibilidade e para que o processo corra. Nessa legislatura, foram 34 representações no Conselho de Ética. 34. Sabe quantas foram admitidas? 2. A do Brazão e a minha. Não tem argumento concreto para colocar essas duas situações na mesma frase. Elas não podem frequentar a mesma ambiência, porque senão é a banalização do que representa a comissão de ética. Arquivado da Cunha e Zambelli, né? E os golpistas do 8 de janeiro, que nesse caso em específico, dos golpistas do 8 de janeiro, ele utiliza um argumento esdrúxulo e mentiroso. Qual era o argumento esdrúxulo? Não, eu só estou punindo quem fez alguma coisa no espaço da Câmara e não na internet, né? Ou seja, só que o sujeito, eu só estou mandando para o Conselho de Ética o que é do espaço da Câmara e não na internet. Teve um dos sujeitos que foi para o espaço da Câmara se manifestar sobre e apoiar os atos golpistas. Então era uma mentira, ou seja, o que tem é uma blindagem em relação a parlamentares da extrema-direita e uma perseguição evidente a um parlamentar de esquerda que denuncia o que ele faz. E aí tem um outro elemento do que aconteceu nas últimas semanas e que tem uma relação direta com o acontecido. Saiu uma matéria no Jornal de Circulação Nacional falando de uma coação a um parlamentar
para desviar do seu objetivo original 320 milhões de reais de uma comissão, ou seja, aquele recurso ia para outros estados e o Lira, então, coage para que vá para Alagoas para atender o seu grupo político. Eu pergunto, então, na Comissão de Relações Exteriores que eu faço parte, presidente da comissão, o deputado Lucas, aí eu falo assim, me diga uma coisa, surgiu uma denúncia de coação em comissão de desvio de recursos do seu sentido original. Isso aconteceu na Comissão de Relações Exteriores? Aí ele diz, não, aqui não aconteceu. Aí um deputado, o deputado Zé Rocha, pega o microfone e fala, eu gostaria que o deputado Glauber perguntasse a mesma coisa na minha comissão. E a denúncia que saiu no Jornal de Circulação Nacional era em relação ao Zé Rocha. Oba! Eu cobrei, então, do Zé Rocha no plenário da... Qual foi o valor do Pix, minha querida Sandra Serafim? Diga só o valor para a gente saber aqui. Estava faltando 38 ainda para nossa meta. Vamos lá. Câmara, uma posição sobre a coação que ele tinha sofrido. Isso foi 2 semanas antes deles acelerarem o processo no Conselho de Ética. Se não fosse o suficiente, um deputado vai para a reunião de quarta-feira no Conselho de Ética e ele me faz uma ameaça. Ele diz, eu não sei se vocês viram isso, deputado Alexandre Leite, ele fala, se o tom da sua defesa for o mesmo da reunião em que o parecer for apresentado, eu vou pedir o afastamento cautelar do seu mandato. Por isso que você fala em tom de voz baixo, inclusive, né? Não, eu já estava falando daquele jeito porque eu queria, naquela sessão, demonstrar que eu não ia cair nas provocações deles, porque eles fizeram de tudo para isso. Eles começaram com esse cara me chamando de cínico, Kim Kataguiri me xingando de tudo quanto é nome, e eu fiz a minha defesa falando tudo que eu tinha que dizer num tom de voz baixo, e respondo a esse mesmo sujeito, olha, se você estava pensando que com essa ameaça eu ia deixar de dizer o que eu tenho que dizer para eu ficar no bolso do seu paletó, você está muito enganado. Se você... Deixa eu ver aqui uma fala só da nossa querida Sandra. Pedro, não consigo entender por que a esquerda não entrou de cabeça nessa luta contra o Arthur Lira, que claramente quer derrubar o Glauber. Força, Glauber. Eu acho que os canais entraram a gente aqui na Folha Democrata desde o dia 1, o DCM também, para ser justo, também desde o dia 1, ICL 247, a Fórum, estão todos os canais de notícias, né? Agora, a esquerda eu não consigo entender porque o Boulos não consegue fazer uma manifestação ao Glauber, né? Eu acho isso péssimo. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.